Aqui. Então, vamos lá. Nós vamos falar especificamente sobre a aposentadoria do professor, tá? Aqui a gente não vai trazer a regra geral das aposentadorias, porque nós vamos falar especificamente daquelas que se enquadram ao professor. No entanto, como nós já conversamos um pouquinho nas lives, pode ser que algum professor que tenha trabalhado em outras funções anteriormente possa utilizar esse tempo para fins de aposentadoria, tá? Então, aqui nós vamos trazer para vocês as regras do professor, então, o tempo mínimo de contribuição no magistério, mas isso não quer dizer que um professor ou outro não se enquadre em outras regras, tá? Então, aqui nós temos o nosso Instagram, tanto o meu quanto da doutora Jennifer, que faz a apresentação, que nós já fizemos, né, de quem nós somos. E aqui o que nós vamos falar? Sobre aposentadoria no INSS, sobre aposentadoria nos regimes próprios e também sobre o planejamento previdenciário, que eu tenho visto, né, acompanhado lá no grupo, que talvez seja a maior dúvida que vocês têm, porque a maior parte das perguntas são sobre quando que eu vou conseguir me aposentar, em que regra que eu me enquadro, é na primeira, é na segunda, no direito adquirido, então nós vamos conseguir explanar um pouquinho isso para vocês aqui também, tá? Então, é algo que nós já falamos, mas é muito importante bater nessa tecla de quem são considerados professores para fins de aposentadoria, tá? Então, nós temos o professor de ensino infantil, fundamental, médio e técnico. Então, aquele professor que leciona no ensino médio, que é técnico também, ele pode ter o seu tempo como professor reconhecido para fins de aposentadoria, tá? O orientador pedagógico também entra. O diretor de escola também. Coordenador de escola também, tá? Então, essas são as figuras que a gente consegue enquadrar o tempo de contribuição como professor. Muitos professores, na verdade, diretores, eles chegam, né, até o escritório com essa dúvida. Ai, mas eu vou ter um sério problema porque eu não sou professor, eu sou diretor. Então, nesse sentido, já é pacífico as decisões, tá? No sentido de que deve ser reconhecido sim. Agora, vamos imaginar, por exemplo, um professor que dá aula particular, né? Professor de ensino universitário. Esses não se enquadram para fins de reconhecimento aqui da aposentadoria do professor, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês as regras das aposentadorias no INSS, tá? Então, no INSS, para ficar assim mais claro, o que a gente tem? A regra definitiva. O que é a regra definitiva? Todas as pessoas, todos os professores que iniciaram as suas contribuições pós-reforma da Previdência, ou seja, depois do dia 12 de novembro de 2019, então essas pessoas, elas só vão conseguir se aposentar pela regra da aposentadoria do professor nessa regra aqui, certo? Que é a idade mínima de 60 anos para o homem e 25 anos de tempo de magistério. Ah, e aí, digamos que eu comecei a lecionar com 20 anos de idade, mas isso foi depois da reforma da Previdência. Então, o que vai acontecer? Só vai conseguir se aposentar por essa regra, tá? Que é a regra definitiva. Só um pouquinho que eu vou precisar ligar o notebook aqui na tomada. Só um minutinho. Conforme as explicações, voltei. Conforme as explicações que a gente for fazendo aqui, pessoal, se for surgindo dúvida, pode ir ali no cantinho do chat do Meet e ir mandando as perguntas que a gente vai selecionando para respondê-las, tá bom?
Ai, tem pessoas aqui querendo entrar na reunião. Pronto. Então, vamos continuar aqui. Então, assim, todos aqueles que ingressaram no INSS começaram a contribuir a partir de 12 de novembro de 2019, só vão conseguir se aposentar por essa regra, como professor, certo? Tem a idade mínima, o homem de 60 anos, a mulher de 57 anos, e o tempo de magistério é o mínimo de 25 anos para ambos, tá? E como que é feito o cálculo desse benefício? A gente vai utilizar 60% do valor do salário de benefício, que é a média de todos os salários de contribuição. Então, vai somar ali todas as contribuições que foram feitas para o INSS, certo? Depois disso, você calcula 60%. Porém, se a pessoa tiver mais que 20 anos de contribuição e a mulher mais que 15 anos de contribuição, você vai aumentando isso. Então, se uma mulher, por exemplo, ela tiver 40 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria dela vai chegar a um teto maior, certo? Porque ela vai ter aí mais 15 anos que vai computar aí para fins de somar nesses 60%. Então, ela teria 90% do valor do cálculo da média dela do benefício. Por que isso? Depois da reforma da Previdência, o que eles trazem assim como regra é que quanto mais tempo a pessoa trabalha, mais ela contribui, maior também é o valor do benefício que ela vai receber. Então, é uma forma deles incentivarem as pessoas a trabalharem um período maior, tá? Então, essa é a regra definitiva. Mas nós temos também as regras de transição. E o que são essas regras de transição? Então, as pessoas que já estavam vinculadas ao INSS antes da reforma da Previdência, elas podem tentar se enquadrar dentro de alguma das regras de transição, e assim elas não vão precisar, o homem não vai esperar chegar aos 60 anos, a mulher não vai precisar esperar chegar aos 57 anos. Pode se aposentar antes. E aqui nós temos uma primeira regra de transição, que é que a gente leva em consideração tanto o tempo de contribuição quanto a idade, tá? E aí aqui, nós estamos aqui em 2024, certo? Então, o homem precisa ter 58 anos e meio, a mulher 53 anos e meio, certo? E o tempo mínimo de contribuição da mulher de 25 anos e para o homem de 30 anos. Carla, por enquanto, nós estamos falando das regras do INSS, tá? Nós vamos falar um pouquinho também, depois de falar do INSS, nós vamos falar para o servidor público, tá bom? Então, essa é uma das regras. Então, às vezes, vocês perguntam lá para a gente, eu tenho 52 anos. Então, vou dar o exemplo aqui. Se você tem 52 anos em 2024, aqui está aumentando 6 meses a cada ano, certo? Então, aqui você tem 52, aqui vai ter 53, aqui vai ter 54, aqui vai ter 55. Então, a sua regra provavelmente vai ser aqui. Entende? Então, é por isso que não dá para a gente falar exatamente quando que a pessoa vai conseguir se aposentar sem antes fazer os cálculos e todas as análises que são necessárias. Nós temos também a outra regra, que é o sistema de pontos, que nessa você vai somar a idade mais o tempo de contribuição, certo? Então, aqui em 2024, nós temos a pontuação de 96 para o homem e de 86 para a mulher. Nessa regra, o que acontece? Você pode utilizar tempo de contribuição fora do magistério para somar os pontos, mas você tem que ter um mínimo de 25 anos a mulher no magistério e o mínimo de 30 anos o homem no magistério, tá?
E aí, essa é a regra de pontos, onde a gente vai somar a idade e o tempo de contribuição. Então, se considerar que, por exemplo, uma mulher que tem os 25 anos de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, ela precisaria ter pelo menos 61 anos de idade para conseguir se enquadrar aqui nessa regra, né? Então, por isso que a gente precisa analisar e verificar direitinho, porque às vezes a mulher não tem 61 anos, mas ela tem, um exemplo, 5 anos de contribuição que não é do magistério. Então, a gente pode tentar enquadrar dentro de uma regra que traga aposentadoria para mais próximo. A próxima regra de transição é a regra do pedágio de 100%. Então, o que é o pedágio? A gente precisa considerar o tempo de contribuição que a pessoa tinha até a data da reforma da Previdência. E o tempo que faltou para ela completar os 25 anos de tempo de contribuição, ela vai precisar somar ali 2 vezes esse tempo, para ela completar os 25, né? Ou os 30 o homem, e também ela vai completar isso mais uma vez, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, vamos imaginar aqui que esse professor, ele tinha 25 anos de tempo de contribuição. Então, faltava 5 anos para ele alcançar os 30. Então, o que vai acontecer no caso dele? Ele vai precisar cumprir esses 5 que faltavam para ele completar os 30, e mais 5 anos, que esse é o pedágio, tá? E aí a gente tem uma pergunta aqui, se no pedágio entra a questão da idade. Então, não, tá? No pedágio de 100%, a gente tem aqui a idade mínima do homem de 55 e da mulher de 52. Então, reduz a questão da idade, tá bom? E aí aqui a gente tem um outro exemplo da mulher, que são 22 anos de tempo de contribuição, por exemplo. Faltavam 3 para você chegar aos 25. Então, você precisa trabalhar aqueles 3 para completar os 25 e mais 3 anos, que é para fins de pagar o pedágio, certo? Então, essa é a terceira regra de transição. Então, essas 3 regras de transição, elas são do INSS. Alguns regimes próprios, eles simplesmente copiaram essas regras, tá? Já existem outros que não, que eles criaram as próprias regras. Nós fizemos lá uma enquete, né, perguntando para vocês qual a maior parte de contribuição, se era para o INSS ou se vocês eram servidores públicos que contribuíam para o regime próprio, e tivemos uma boa quantidade de pessoas que disse, né, que trabalhava para o município de Sumaré. E aí, por conta disso, nós vamos trazer para vocês aqui também as regras, tá? Para a aposentadoria de Sumaré, e uma dessas regras, ela é a mesma que é utilizada para os professores que contribuem para o regime federal, tá? Então, a doutora Jennifer, ela vai trazer para vocês aqui as informações agora sobre esses 2 regimes. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui no chat, que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, continuando na explicação da doutora, então o servidor público, como a gente trouxe, é aquele que faz concurso público, então aquele que assume um cargo junto ao município, à federação ou ao estado mediante concurso público. E nisso ele pode estar vinculado tanto a um regime específico aonde o município tenha criado, o estado tenha criado, como ao INSS. O que é importante a gente trazer que a partir de 2019 não há mais possibilidade de municípios criarem seus próprios regimes. Então, aquele município que até 2019 era o regime do INSS, continua o regime do INSS. Então, se por acaso o município que você está vinculado ao INSS, seguem as regras que a doutora Deise acabou de comentar. Agora, se o teu é o regime estatutário, que segue um regime próprio de previdência, ele vai seguir algumas regras que, inclusive, na análise das aposentadorias de Sumaré, elas são idênticas às regras gerais
para todos os estados e municípios. É importante trazer aqui que alguns municípios trouxeram a mesma regra da Constituição Federal quando houve a reforma agora em 2019. Outros trouxeram regras a mais de transição e outros mantiveram as regras antigas com relação a tempo, tá bom? Então, isso que é importante sempre saber, exatamente qual é a regra municipal que está sendo vinculado assim como a estadual, tá bom? Pode passar, doutora. Então, a primeira que eu vou trazer aqui para vocês é hoje a regra definitiva, que é a regra que é aplicada para todos os professores, tanto em âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, são raros os municípios que não assumiram essa regra como regra definitiva, tá bom? Então, essa regra traz o quê? Precisa ter os 25 anos exclusivos na atividade de magistério. Além disso, a questão da idade. Então, ela traz 5 anos a menos que a regra geral do INSS. Então, se a regra geral do INSS diz que o homem se aposenta com 65 anos, para o professor se aposenta com 60. Então, ela acaba sendo a mesma regra de idade que o INSS aplica. Qual a diferença, então, da regra do INSS para a regra do servidor público? É a questão do tempo de serviço público. Desses 25 anos que você tem como magistério, deles, 10 precisam ser de efetivo exercício. Então, digamos que você trabalhou lá 15 anos em escola particular e acabou passando num concurso público e tem 10 anos de serviço público. Somando, você tem os 25 anos. Se completou a idade, você pode ter direito a essa regra, porque você complementa os requisitos básicos, que é o 25 anos de tempo de magistério, que não importa se foi em regime de CLT ou foi em regime público, mas desses 25 tem que ser 10 em serviço público. E os últimos 5 no mesmo cargo. Isso quer dizer o quê? Quando nós temos os cargos, as promoções, quando a gente passa a ser coordenador ou qualquer outra coisa nesse sentido, eu preciso estar nos últimos 5 anos antes de solicitar a aposentadoria neste cargo. Por que acontece isso? Por conta da análise de valores. Então, por mais que hoje a regra ela traga que o valor da aposentadoria é igual ao cálculo realizado no INSS, há essa barreira para os 5 anos de cargo, tá bom? E qual é essa regra? Recapitulando que a doutora Deise trouxe. Faça a média de 100% das contribuições de tudo que vocês pagaram na vida para o INSS, para o serviço público, não importa de onde foi o desconto para a Previdência, desde julho de 94. Julho de 94, porque foi quando foi instituído o Plano Real. Então, do Plano Real para cá, pega-se tudo, soma, divide-se pelo número de contribuições. Com base nisso, passa-se a ter as alíquotas. Então, se o professor tem 25 anos, uma professora, por exemplo, tem 25 anos de tempo de contribuição, isso quer dizer que ela vai ter uma alíquota ali de 80% sobre a média. Por quê? 15 anos de contribuição equivale a 60%, e a cada ano que ultrapasse o tempo mínimo para cálculo, acrescenta-se 2%. Então, a gente fala que os professores vão ter, no mínimo, as mulheres, 80% sobre a média, e os homens, 70% sobre a média, certo? Então, a gente tem essa classificação, essa alíquota que é aplicada, tá? Qual a desvantagem do professor hoje, além de ter a idade, que antigamente não tínhamos, né? Bastava ter o tempo de contribuição, também tem a questão do valor, que o valor hoje é feito o cálculo igual do INSS. Pode passar, doutora. Analisando as regras de Sumaré, a gente tem aqui também a questão de 2 regras de transição, tá? Uma das regras de transição que traz é a regra de pontos, que é a mesma aplicada também no INSS. Mas qual é a diferença aqui, tá? No caso do estado de Sumaré, os professores, logo quando houve, estado de Sumaré não, né? Desculpa, gente, município de Sumaré, logo que houve a reforma, colocou-se lá que existia uma idade mínima. Então, se a regra geral diz que os homens se aposentam com 60, essa regra de pontos trouxe que seriam 56. A mesma lógica da mulher se aposentava com 57, trouxe 51 anos. Qual a diferença aqui? Tempo de contribuição.
Então, o tempo de contribuição para o homem é 30, enquanto para a mulher é 25. E desse tempo tem que ser exclusivo na atividade de magistério, tá? Hoje, contando hoje, considerando a mudança de cada ano que se ultrapassou, a partir de 2022, a idade para o homem ficou 58 e para a mulher 53 anos. Então, aumentou-se a idade mínima, mas manteve-se o tempo mínimo de contribuição. Só que qual é o problema aqui? É o tal dos pontos. Então, a pontuação mínima lá em 2020, quando houve a nova legislação aplicada por Sumaré, ela trouxe que a pontuação mínima da mulher era 82 anos, certo? Tá, a gente trocou, eu acabei trocando ali na hora de colocar a pontuação, tá? Então, 82 pontos para a mulher é sempre um pouco menos que o homem. Desses 82 pontos, se a gente tirar ali o tempo de contribuição, nós temos ali de 82 pontos, tirando os 30 anos, o homem teria que ter 56 anos, 52 anos, somando idade mais o tempo de contribuição. Mas a gente observar, não bate, acaba tendo que ter algo a mais. Então, se a idade mínima do homem era 56 anos, isso quer dizer o quê? Que a pontuação, ela precisa ser sempre um pouco a mais do tempo de professor. Isso quer dizer o quê, gente? Se você tem 30 anos de tempo de contribuição, por exemplo, a mulher tem 30 anos, desses 30, 25 foi com magistério, esses outros 5 anos você aproveita, porque vai entrar na regra de pontos. Então, aqui, para a somatória, não precisa ser única e exclusivamente do professor. 25 anos tem que ser, mas o que sobrar, o que foi a mais, vocês podem utilizar para conseguir fechar a pontuação. Aqui, um detalhe importante, que o tempo de serviço público não é só 10, é 20, então acaba endurecendo um pouco a norma com relação a isso. Mas o tempo de cargo efetivo continua sendo 5 anos, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Sou do concurso de 99, hoje estou com 53,25. Consigo aposentar? Qual a média do salário? Integral? Já vou te responder com relação ao salário, tá, Maria? Mas com relação à aposentadoria, se os 25 anos forem efetivos de magistério e você tiver realmente 25, há possibilidade de você conseguir aposentadoria pela idade, pelo tempo. Só que daí, para aplicar aquela regra ali de pontuação que a gente trouxe, tem que ver quanto de tudo isso é efetivo serviço público, há quanto tempo você está nesse último cargo, então precisa fazer uma análise ali para poder tirar 100% de certeza, tá bom? A segunda regra de transição que a gente tem em Sumaré, que também replica a da Constituição Federal, é a do pedágio, tá? Então, existe um pedágio para que o professor possa estar exercendo, mas que puxa a idade um pouquinho antes. Então, o homem consegue se aposentar com 55 anos e a mulher com 52. A diferença é o quê? Qual é o tempo de contribuição para o professor? Já sabemos. 25 anos no caso da mulher e 30 anos no caso do homem. Porque nas regras de transição, traz-se um pouco a mais para o homem e traz-se um pouco a mais para a mulher. Por quê? Sempre a lei fala, são 5 anos a menos que a regra geral. Então, se a regra geral antes de 2019, dizia que o homem tinha que se aposentar com 35 anos, e a mulher com 30, quer dizer que são 5 a menos, tá? Então, aí é a base das nossas regras de transição. Só que, para isso, além dos 20 anos de tempo de serviço como servidor público, mais os 5 anos no cargo, traz a questão de período adicional. Então, digamos que eu sou professora do município de Sumaré, ou até do estado do Paraná, que aqui no Paraná também tem a mesma regra de transição, eu tenho lá 23 anos de tempo com magistério. Poxa, não fechei o tempo. E tenho 52 anos, 50 anos de idade. Ou a legislação me sacaneou, porque eu achei que com 52 eu ia me aposentar. Será? A legislação fala que se eu tiver 25 anos de contribuição e 52 anos de idade, eu consigo me aposentar. Então, faltava quanto para fechar 25? Faltaram 2 anos, porque eu tinha 23 anos. A lei fala o seguinte, olha, faltava 2, né?
Então, a tua penalidade será cumprir o dobro desse tempo. Então, eu terei que cumprir o quê? 4 anos. Então, eu vou ter que esperar os meus 54 anos, mas conseguirei me aposentar nessa regra, antecipando 1, 2, até 3 anos, dependendo da outra regra que eu me encaixe. Então, a regra do pedágio, ela traz a penalidade para o tempo de contribuição, e não para a idade, tá bom? Pode passar, doutora. Mas, antes da gente olhar as regras que se enquadram, eu vou trazer aqui a informação com relação aos valores, tá bom? Aquela pessoa que fez concurso público até 1998, ou seja, entrou no serviço público efetivo, realizando o seu exercício, a gente não fala aqui da posse, tá? A gente fala do efetivo exercício da função. Começou a exercer a função antes de 98, nós temos uma regra de transição que traz a possibilidade dos professores se aposentarem um pouco antes. A mulher tendo 30 anos de contribuição e o homem 35, conseguimos puxar a idade para 50 anos na caso da mulher e 55 no homem. Só que essa regra não foi absorvida pelo município de Sumaré, por exemplo, mas é uma regra que se aplica em outras regiões também. Isso traz o quê? Aquela regra antiga de cálculo de média, onde pegava-se 80% dos maiores salários e com isso fazia-se a média para a sua aposentadoria. O problema da regra de 98, que foi a primeira reforma que nós tivemos, é que a aposentadoria ela é com valor proporcional. Então, ela vai ter uma alíquota a ser aplicada ali que acaba reduzindo um pouco o valor. Mas, quando houve a reforma em 98, trouxe a integralidade e a paridade de rendimentos. Então, aqueles que ingressaram no serviço público até 2003 têm direito à integralidade de recebimentos. Então, isso faz com que você receba o valor que você recebe atualmente no seu cargo, tirando gratificações de função efetiva, tá? Por que isso? Porque você não estará exercendo aquela função no momento da sua aposentadoria. Então, quem ingressou antes de 2003 pode ter direito à integralidade. Como que a gente vai conseguir saber exatamente? Fazendo análise da sua posse, da sua entrada e da legislação específica do seu município, tá bom? E o que foi depois de 2003? Como que entra? Entra nas regras gerais de todo mundo. Então, hoje, a regra geral de análise de aposentadoria é com a média de tudo que foi contribuído. Então, por isso que a gente fala que hoje o servidor público não tem mais aquela garantia de se aposentar com o mesmo valor que ele recebia. E ele saber exatamente o quanto ele vai receber vai fazer com que ele tenha uma aposentadoria mais tranquila. Com você, doutora Deise. Muito boas essas explicações, né? Exatamente para que a gente consiga entender essas questões, né? Porque, e aí a gente fica, né? Tá aí, depois de tudo isso, em qual das regras que eu me enquadro? E talvez mais importante do que realmente saber em qual das regras, né, você está se enquadrando, são outras perguntas. Então, qual é a data mais próxima do benefício e qual vai ser o valor desse benefício? E também, existe a possibilidade de receber mais de uma aposentadoria? Então, normalmente a pergunta que a gente ouve é essa daqui. Porém, com o nosso olhar previdenciarista para as coisas, a gente consegue entender que existem questões que às vezes são até mais importantes do que especificamente sobre em qual das regras que a pessoa vai se enquadrar. Por quê? A gente vai trazer aqui para vocês alguns cases, né, alguns casos mesmo que a doutora Jennifer teve, alguns casos que eu também tenho, para explicar para vocês que existem questões aqui que são muito importantes, tá? E aí, dentro de um planejamento previdenciário, todas essas perguntas, elas são respondidas, tá? E quais são as perguntas que a gente consegue responder dentro de um planejamento? Então, primeiro, como eu vou me aposentar? Porque como? Tá, o que eu preciso fazer até a data da minha aposentadoria, por exemplo? Eu posso, então, continuar trabalhando como um servidor público e pagar o INSS por fora para eu receber 2 aposentadorias?
Então, são informações que a gente responde dentro do planejamento, estuda o caso a caso, né? Quando? Então, em que data que você vai conseguir se aposentar? Muitas vezes no planejamento previdenciário, a gente não entrega somente uma data, mas várias possibilidades. E dentre essas possibilidades, nós temos ali alíquotas diferentes de benefício. Então, em alguns casos, a pessoa vai receber 70%, por exemplo, porque é um homem que ele tem somente os 30 anos de tempo de contribuição, mas também pode ser que em determinada data ele chegue a 90%, a 100%, a 102%, a 104% do salário de benefício. Não existe limitação para que você, olha, você não pode receber mais que isso. No INSS, a aposentadoria não pode ser maior que o teto previdenciário, que hoje está em 7.600 e mais uns quebradinhos, né? Mas fora isso, não, minha média de salários de contribuição deu 5 mil reais. Se eu quiser continuar trabalhando e me aposentar com 110, com 115, eu posso? Pode, sem problema nenhum, tá? E também com quanto, tá? Então, qual o valor do seu benefício? E por que que isso é importante? Muitas vezes chegam clientes no nosso escritório falando o quê? Eu queria revisar o meu benefício, porque o que eu estou recebendo de aposentadoria não é o suficiente, ou eu acho que eu não estou recebendo o valor que eu deveria receber. No entanto, quando você faz a solicitação, o requerimento da sua aposentadoria, se você não coloca ali dentro do seu requerimento todos os documentos que são necessários para análise correta do seu tempo de contribuição, dos salários de contribuição, a análise que o servidor, seja do regime próprio ou seja do INSS, vai fazer é de acordo com as informações que você levou. Digamos que eu tenho um tempo no INSS que eu não levei. Ou eu peguei, por exemplo, um tempo que eu tinha no INSS e levei, e eles averbaram. Porém, nesse tempo, eu também estava trabalhando no regime próprio e aí não fez diferença nenhuma. São questões que, ao invés de trazer benefício, acabam prejudicando a aposentadoria. E aí, quando houve um erro realmente ali dentro do processo administrativo, alguns a gente não consegue mesmo corrigir. Em outros casos, existe possibilidade, mas tem alguns que a gente não tem como, e por isso que o planejamento previdenciário ele é importante, tá? E aí, dentro do planejamento, a gente vai fazer também a análise de toda a documentação, certo? Então tem CTC para ser emitida, ou que já foi emitida e ainda não foi averbada, porque a gente não consegue averbar CTC e depois desaverbar. A doutora Jennifer vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? E também a gente dá todas as orientações até o requerimento da aposentadoria, tá? O que vai precisar ser feito, como vai precisar ser feito, tudo direitinho, certo? E aí agora nós vamos falar aqui sobre alguns casos de sucesso para vocês. A doutora Jennifer vai trazer aí 2 situações que ela tem aí, que são assim situações que trazem realmente um reflexo muito grande para a vida das pessoas, né? E aí depois eu também vou trazer um para vocês. Contigo. Fechei a janela que aqui no Paraná está chovendo. Vamos lá, doutora, pode passar a tela, por gentileza. Então, aqui eu trouxe para vocês, até para mostrar para vocês que, por mais que eu seja do Paraná e a doutora Deise de São Paulo, nós atendemos o Brasil inteiro. Então, a gente fala, onde a internet chega, o nosso serviço consegue chegar também. Então, aqui eu tenho um caso de uma professora, que ela é do município de Manaus, tá? Qual que foi a situação dela, para vocês entenderem no geral? Ela me procurou, porque ela falou assim, Jennifer, me falaram que eu só vou aposentar com 57 anos. E tem alguma coisa que não está certo, porque com 57 eu vou estar sobrando tempo. E eu sou concursada em 2 padrões. Então, eu falei, vamos fazer o planejamento e analisar a tua situação. O que eu verifiquei? Ela tinha um tempo que ela trabalhou de CLT como professora, e esse tempo, ele estava lá parado no INSS. E ela tem o tempo que ela fez o primeiro concurso do padrão e o tempo do segundo concurso do segundo padrão. O que a gente chegou à conclusão?
Se ela trouxesse aquele período do INSS para o município de Manaus, ela conseguiria, no primeiro padrão, já enquadrar numa aposentadoria imediata. Imediata por quê? Quando ela me procurou, nós fizemos o planejamento, ela já tinha 51 anos. E trazendo aquele tempo, ela preenchia os requisitos daquele município, que trazia a possibilidade das professoras se aposentarem com 51 anos, e inclusive desde que tivesse os 25 anos de tempo de contribuição. Então, no caso dela, na legislação do município de Manaus, Amazonas, ela conseguiu puxar a aposentadoria no primeiro padrão. Mas aí, ela aposentou num padrão. Como que fica o segundo padrão? A legislação fala que quando a gente se aposenta de um padrão, do regime próprio, nós não podemos continuar trabalhando naquele regime, exceto algumas profissões, e uma delas é o professor, porque o professor pode estar participando de vários outros padrões, de vários outros concursos, desde que seja compatível com a carga horária, não é mesmo? E no segundo padrão, o que a gente identificou? Que ela vai se aposentar, mas não com 57, com 58, porque ela precisa preencher os requisitos mínimos, que são os 25 anos, mais 10 anos de serviço público. E o que aconteceu nisso? Olha o valor que ela tem de projeção para recebimento. R$ 9.461. Vai dizer que não é um valor bom. Somando as duas aposentadorias, quando ela tiver os seus 58 anos de idade, ela vai estar recebendo mais de R$ 12.000 de aposentadoria. Então, o que a gente verificou? Ela poderia continuar mais os 51 anos vinculada ao município, se ela quisesse, no primeiro padrão, sim. O que ia mudar no salário dela? Nada. Então, ela não entrou na paridade, ela não entrou na integralidade, que ela não tem direito a isso, porque ela entrou no serviço público depois de 2003. Mas a gente conseguiu achar e colocar para ela os valores conforme ela já recebe hoje, então trazendo para ela uma aposentadoria mais segura. E só para dizer para vocês, semana passada ela me informou que a aposentadoria dela saiu, então primeiro padrão ela já está literalmente aposentada. Mas vamos ver agora um segundo caso aqui que eu trouxe para vocês, que é no caso de uma professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, olha os extremos, eu saí lá de Manaus e agora estamos indo para o Rio Grande do Sul. Nesse caso dessa professora, eu vou contar para vocês. Era um caos organizado ou não, depende do ponto de vista. Um caos em que sentido? Ela trabalhou em muitos lugares. Ela trabalhou em vários municípios do Rio Grande do Sul, ela trabalhou em várias escolas particulares e ela entrou no Instituto Técnico bem depois. Ela entrou no Instituto Técnico em 2011, para vocês terem noção de quando ela entrou no Instituto. O que aconteceu no caso dela? A gente verificou que ela trabalhou em vários lugares e muitos lugares foi concomitante. Agora aqui eu quero chamar a atenção de vocês da importância de não se averbar tudo de uma vez só, de se analisar o que se averba ou não. E o que seria se averbar? O que eu trago do INSS para o serviço público e o que eu não levo? Isso é muito importante saber o que levar. No caso dela, a gente verificou que não precisava levar todos os vínculos de município que ela teve, apenas alguns, para que ela fechasse a regra principal do Instituto, que pega a regra federal, e ela poder se aposentar quando? Olha ali, ó, daqui 2 meses ela já perde sua aposentadoria. Ela vai se aposentar com 53 anos de idade, porque ela já pega essa regra de 53 anos e meio desse ano, com uma renda de 12.500. Ela é professora do Instituto Técnico, cursos técnicos médio, e a gente trouxe toda essa possibilidade para ela, mas não para por aí. Ela vai se aposentar do Instituto Técnico, mas ela tem o desejo de continuar sendo professora em escolas particulares. Como ela tem esse desejo de continuar, a gente não deixou ela averbar tudo lá no Instituto Técnico. Porque averbar tudo no estado, no federal, não ia trazer benefício nenhum para ela, apenas prejuízo. Porque ela perderia de usar esse tempo no INSS.
Então, quando a gente fez a jogada exata do que precisa realmente para ela poder fazer a solicitação de aposentadoria, ela vai poder se aposentar, lógico, com 62 anos, mas é um desejo dela e é um direito dela. Ela continuando trabalhando, ela vai ter uma aposentadoria a mais de 4.500. Só que esse valor é um valor estimado hoje, que provavelmente quando ela fechar mais tempo, ela aumente para uns R$ 5.000. Então, a gente está falando numa somatória aí de 12 com 4.500, sou advogada, tá, gente? Mas eu consigo fazer conta. Vamos lá, 13 com 4, R$ 17.000. Então, a gente está falando de uma renda de mais de R$ 17.000 numa aposentadoria. É uma renda boa ou não é? É uma renda significativa. Só que isso só foi possível porque a gente fez assessoria. Todo o planejamento para ela não averbar qualquer coisa. E por que eu digo não averbe qualquer coisa, tá? A legislação diz o seguinte: se você fizer a averbação de tempo no regime próprio, ou fizer a averbação no INSS, e por algum motivo você tiver algum ganho, por exemplo, já está recebendo abono de permanência, ou recebeu um aumento de cargo e salário, você não pode tirar aquele tempo lá de jeito nenhum, tem que ficar lá para sempre. Então, imagina se ela tivesse averbado tudo, que era o que ela falou que ela tinha intenção de fazer antes de me conhecer. Porque o que a gente tem que pensar? Quando eu faço essa averbação, os valores, eles não somam na concomitância. Eles não somam quando são no mesmo período. Só depois de 2019. Então, no caso dela, ela teve períodos concomitantes, mas antes do Estado. Então, olha o valor que ela ia perder. Ela ia perder de ter uma aposentadoria no INSS. Então, por isso que a importância de saber realmente se você averba, não averba, se aquilo lá vai ser indenizado. Muitos professores perguntam, Jennifer, eu trabalhei no rural, eu quero averbar o tempo do rural, mas dependendo do tempo que você vai averbar, você tem que indenizar, e o valor não é baixo, ele é alto, ele é considerável. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, esses são 2 casos que eu trouxe para vocês, tanto do federal quanto do municipal, englobando, principalmente nesse segundo, a possibilidade de 2 aposentadorias. Contigo, doutora Deise. Então, é isso. Nós já falamos sobre bastante coisa, né? E aí, eu trouxe aqui, eu vou aumentar aqui o zoom para vocês conseguirem ver, porque muitos de vocês perguntam a respeito de, o tempo que eu vejo lá no INSS, ele está certo? Então, esse daqui é uma parte de um extrato previdenciário de uma cliente minha, tá? Que ela é professora. Então, o que a gente observa aqui? Então, por exemplo, tá vendo que tem aqui a data de início, quando ela começou a trabalhar nesse vínculo que ela está. Porém, a gente vê aqui que não tem data fim. Então, nesse caso, o INSS não está computando esse tempo da forma como deveria. Exatamente porque as informações, elas não estão completas aqui dentro do extrato previdenciário dela, tá? Aqui nós temos mais uma informação que ela tem aqui, olha, esse já tem a data de início e data de fim, mas se a gente observar aqui, faltam contribuições. Aqui a gente tem a data de início, não tem a data fim, mas também não tem nenhuma contribuição. Então, essa é uma pessoa que, quando ela olha lá no INSS dela, que faz aquela simulação de tempo de contribuição, não vai aparecer lá o tempo correto. Por quê? É necessário regularizar todas essas informações aqui dentro desse CNIS dela, dentro do extrato previdenciário. O extrato previdenciário do INSS, ele é um espelho da nossa vida laborativa. Então, todos os vínculos que a gente tem e que as contribuições, elas são vertidas para o INSS, então, tem que constar aqui todas as informações, tá? E aí, aqui no final do CNIS dela, por exemplo, a gente vê que tem aqui vários indicadores. O que são esses indicadores? Eles apontam, na maior parte das vezes, problemas que precisam ser resolvidos. Então, a gente tem aqui, esse daqui é um que aparece muito, que é vínculo extemporâneo. Então, é quando o registro, as informações, elas são enviadas para o INSS,
posteriormente à data de registro do colaborador. Então, o colaborador entrou aqui em janeiro de 2023, mas eu só recebi as informações, por exemplo, em abril. O INSS vai considerar esse tempo como extemporâneo. E se a gente não corrige isso, o que vai acontecer? Quando você vai solicitar sua aposentadoria, você tem 3 meses de tempo de contribuição a menos. Às vezes, você tem um período contributivo inteiro, lá 1 ano, 2 anos, que não vai ser contado para fins de cálculo do tempo de contribuição. E aí muitas pessoas vão lá, fazem a solicitação dos seus benefícios, aí tem um indeferimento, e depois desse indeferimento é que acaba procurando um profissional para que possa auxiliar. E nisso, muitas vezes, já se passou muito tempo. E é aí onde nós falamos que a assessoria antes da solicitação do benefício, ela pode resolver muitos problemas e pode também garantir que vocês recebam aquilo que é devido, certo? E que não tenham outros problemas. Então, por exemplo, digamos que você faz a solicitação do benefício, esse benefício demora 6 meses lá para o INSS negar. Esses 6 meses que demorou para o INSS negar, o que vai acontecer? Se o processo ele não tinha toda a documentação ali necessária e não tiver como aproveitar esse processo, você não tem como receber aqueles atrasados. Você realmente perdeu aquilo, né? Então, por isso que é muito importante que a gente consiga, né, fazer essa análise, esse planejamento previdenciário antes de solicitar o benefício. Até porque, mesmo que fale, olha, sua documentação está tudo ok, você vai saber qual é o valor do benefício que você vai receber. E, às vezes, isso muda muito. Eu já tive cliente que, depois do planejamento, ela me agradeceu pelo fato do benefício dela não ter sido concedido, mesmo que ela tinha solicitado sozinha, porque ela ia receber um benefício de R$ 1.500. Ela falou, não, eu não consigo fazer nada com R$ 1.500. Então, vamos organizar aí para que eu tenha um benefício melhor. Tá? Então, essas são algumas considerações que nós quisemos trazer para vocês. Tem mais algumas informações, né, doutora Jennifer, que vai querer passar. Já falou sobre a questão da verbação, que não dá para desaverbar. Já falei para eles, mas eu quero aproveitar o gancho de algumas perguntas que a gente teve aqui, e uma delas eu acho bem interessante, que fala dos quinquênios, tá? Uma coisa que é importante, pessoal, que os quinquênios, eles foram congelados o recebimento na pandemia. Eles não podem ser congelados o tempo. Então, o que acontece? O quinquênio, dependendo do município, o estado que esteja, aquele quinquênio, ele vai trazendo melhoras, tanto na renda, quanto em tempo. Então, existem alguns municípios até que traz que a cada 5 anos, tem alguns meses, então vai se tendo tempo, né, benesses de você estar ali, que vai ganhando como tempo de contribuição. Então, o que acontece? Não pode ser, não ser reconhecido. Aqui no meu estado, o que a gente tem feito em casos de não reconhecimento? Entrado com a ação para que seja reconhecido e, consequentemente, a gente ter a aposentadoria. Então, há essa possibilidade de não ter o reconhecimento? Sim, sim, porque a gente já vê que isso tem acontecido. Mas é importante analisar e verificar como que o município está tendo essa regra, como que o Estado está aplicando essa regra, e não sendo deferido, entrar com ação específica para ter o deferimento dessa regra, tá bom? Sexta parte também, tá? Outra questão para trazer aqui informação, como que faz essas correções no CNIS? Quando a gente faz o planejamento, a gente levanta o que precisa ser arrumado. Então, é importante que, bom, a maioria aqui que eu saiba, elas são servidores públicos, né? Então, o que acontece? Digam para mim se os sistemas se comunicam. Não se comunicam, né? Não tem como se comunicar. Às vezes a gente tem vários sistemas para falar sobre a mesma coisa, e não é diferente quando a gente fala aqui. E é importante que, se vocês tiveram, tanto o servidor público quanto o professor CLT, tenha tido algum período de carteira de trabalho, lá no INSS tem que estar redondinho. Se não tiver redondinho, não tiver os salários igual a doutora Deise trouxe, não tiver o tempo de contribuição lá certinho, quando você pega aquele tempo para trazer para o serviço público,
ele vai vir picado, ele não vai vir da forma certa. Ou ainda, vai fazer a famosa simulação do INSS. Ah, por que a simulação do INSS está errada? Não está batendo com a minha carteira? Porque os sistemas não se comunicam. Ou que nem o caso aqui que a gente viu do nosso colega que falou que trabalhou 10 anos numa empresa e a empresa não recolheu o INSS. Então, imagine. Mas e daí, ele tem direito ou não tem direito? Pela legislação, ele tendo prova de que ele trabalhou, ele não tem culpa da pessoa não ter recolhido. Mas tem que analisar caso a caso. Então, imaginem, se o sistema não se comunica dessa forma, você acaba perdendo direito lá na frente. Então, é importante que tenha todo esse registro. E tudo, pessoal, hoje, até as pessoas perguntam, nossa, mas você é lá de Cascavel, Paraná, a doutora Deise é lá do estado de São Paulo, e aí, como é que faz? Eu não sou daí. Hoje, uma coisa que a pandemia trouxe foi a facilidade de fazer alguns atos de forma online. Não é tudo que é aceito online, tá? Tem coisas que a gente consegue fazer de forma online, senão nós temos pessoas que conseguem ir até os locais e pegar a documentação para a gente fazer os protocolos. Então, tudo isso é feito da melhor forma possível. E é assim que a gente faz os acertos. Então, precisa fazer os acertos do INSS, o acerto lá no serviço público, precisa apresentar documentação, tem que ficar de olho nos prazos que eles dão. Se eles pedem para você juntar um documento e você não juntou, você tem que começar do zero. Então, para fazer os acertos, tem que fazer com toda a cautela possível e saber exatamente o que você precisa fazer, tá? Então, sim, é possível fazer tudo isso, e o quanto antes fizer, antes da aposentadoria for feito isso, mais certo vai ficar, mais certeza você vai ter de quando e com quanto você vai se aposentar. Porque uma coisa que é triste, isso acontece com a doutora Deise também, quando a gente vai ver a questão de aposentadoria da pessoa e não tem mais o que fazer, não tem mais como correr atrás, não existe mais o documento, e aí como que faz? Então, quanto antes isso for arrumado, melhor para todo mundo. Doutora Deise? Eu acredito que todas as dúvidas que nós tínhamos aqui, né, nós respondemos. A Luciana está perguntando aqui se essa assessoria é um valor muito alto. Luciana, isso é muito relativo. Depende de caso a caso, tá? Então, um exemplo, existem pessoas que a gente vai precisar fazer o planejamento de 2, 3 regimes. Outras é só do INSS. Algumas pessoas têm que, por exemplo, analisar PPP, porque teve alguma época que trabalhou em uma outra área que não era como professor e tem tempo de que trabalhou exposto a algum agente nocivo. Então, esse é o caso a caso. Então, o que nós vamos fazer, tá? Já deixei aqui, eu fixei aqui o número do telefone na conversa para vocês, certo? Vou pedir para quem tiver interesse em realizar o planejamento previdenciário que mande uma mensagem, porque aí nós vamos pedir a lista de documentos de vocês, e aí dentro dessa documentação a gente consegue passar para vocês, certo? Referente a valores e a tempo. Não é só quanto mais documentos, não, Luciana. Tem outras questões, tá? Então, por exemplo, esse CNIS que eu apresentei para vocês, ela é uma cliente que, assim, todo o tempo contributivo dela está lá no INSS. Só que olha a situação do CNIS dela, entende? Então, vai mesmo de pessoa para pessoa, de situação para situação, tá? Então, fica tranquila quanto a isso, certo? Mas a intenção é realmente trazer para vocês todos esses esclarecimentos e principalmente a consciência de que a aposentadoria é um patrimônio previdenciário, ele é um patrimônio que a gente adquire, né? Nós trabalhamos para poder ter direito a isso, não é ninguém que está dando para a gente de presente. Então, a gente precisa cuidar, né, desse patrimônio com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho, porque no final, o que vai restar para a gente é a nossa aposentadoria. A não ser que a gente encontre uma outra fonte de renda, certo? O que nós teremos é realmente a aposentadoria. E principalmente o professor, servidor público, que ao se aposentar, ele já tem ali a exoneração do vínculo dele, né? Ele não vai mais trabalhar naquele vínculo em que ele estava inserido.
né? Então, precisa pensar nisso, porque imagine que você vai lá, faz o pedido do seu benefício, esperando que vai receber o valor X, aí recebe lá, sai a publicação de que você foi aposentado, ok, e o valor é Y, é a metade do que você esperava receber. E aí você vai fazer o quê? Não adianta você chegar lá e falar, então eu desisto, me desexonera. Não tem como fazer isso, tá? Então, por isso que é muito importante que seja feito esse planejamento.